Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto com um giro de notícias. Bom dia, boa quinta-feira para você, ouvinte do Tiro de Meta. Ontem nós também tivemos o Atlético em campo, foi até Montes Claros enfrentar o Norte, saiu perdendo, buscou o empate, quase perdeu o jogo, mas volta para casa com pelo menos um pontinho na mala. Comentarista Alexandre Simões, conosco no Tiro de Meta para analisar o desempenho do time alvinegro, que ainda não venceu em 2026. Bom dia, Simões. É isso aí, Nath. O Galo poderia ter virado o jogo em Montes Claros contra o Norte, mas acabou amargando mais um empate nessa segunda rodada do Campeonato Mineiro. Saiu perdendo por 1-0, um golaço do Norte, né? Já nos acréscimos da primeira etapa. O Hermel acertou um chutaço, contou com a colaboração do Gabriel Delfim. No segundo tempo, o Galo foi para cima, comandado pelo Coelho, melhor jogador em campo. Chegou à igualdade com o Rony aos 27 minutos do segundo tempo. Depois o Índio, que tinha entrado na segunda etapa, né? No intervalo, na verdade. Ele entrou no lugar do zagueiro Vitão, já nesse movimento do Galo de se tornar mais ofensivo. Foi expulso e a reta final do jogo foi dramática para o Atlético. Chegou a ter um gol marcado pelo Santiago aos 49 minutos do segundo tempo, mas depois acabou anulado pelo VAR, porque teve um impedimento lá na jogada, mas de toda forma o Galo volta de Montes Claros com apenas um ponto. Não é o primeiro colocado da sua chave. Se terminasse hoje a fase classificatória do Campeonato Mineiro, não estaria classificado às semifinais, mas é apenas a segunda rodada de 8. E no próximo domingo recebe o Tombense na Arena MRV. Aí, com certeza, com alguns dos jogadores que ficaram em Belo Horizonte, né, que não participaram dessas duas primeiras partidas, sendo colocados em ação, com o Sampaoli comandando a equipe e aí um pouco pressionado porque precisa da vitória. É isso aí, Nath. Um abraço, bom dia. Um abraço, Simões. Bom dia. O Atlético teve um bom momento no segundo tempo, poderia até ter virado o jogo, tido uma melhor sorte, mas a reta final foi dramática, viu? E o Norte também teve oportunidades para ganhar os 3 pontos. Cláudio Rezende, de volta das férias, participando conosco aqui no Tiro de Meta. Agora é se preparar para o próximo desafio, né, Cláudio? Junto com o Atlético. Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O Galo segue sem vencer na temporada. O gol do Rony, pelo menos evitou a derrota diante do Norte em Montes Claros, cidade que não recebia o Atlético há 15 anos. E o Rony foi o jogador mais assediado nesta partida. O auxiliar técnico do Sampaoli, o Diogo Alves, que comandou a equipe à beira do gramado, após o jogo, garantiu que não haverá mudança no planejamento que foi estipulado em dezembro do ano passado, com relação a esses primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Tem um grupo que permanece em pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, que já começa no fim deste mês de janeiro. Deixa eu falar para você agora da Clínica Alphamen. Amigão, tô meio desanimado aí na hora H para começar 2026. Contudo, é com a Clínica Alphamen. Você tem que agendar consulta pelo telefone 2526-7676. Não é mais um leão na cama? Virou gatinho? A Clínica Alphamen está pronta para te receber. 2526-7676 é o telefone da equipe do Dr. Carlos Pacheco na Clínica Alphamen. Jogadores do Atlético que jogaram contra o Norte retornam à tarde para Belo Horizonte. O clube oficializou a chegada do atacante Minda, de 22 anos, e a saída por empréstimo do volante Gabriel Menino para o Santos. Prioridades agora do Atlético, chegadas de um volante e de centroavante. Qual a chance de Luiz, atacante do Palmeiras, virar reforço do Galo? Nas últimas horas surgiu em Belo Horizonte a informação de que Jorge Sampaoli indicou a contratação do atacante, que fez o gol da vitória do Palmeiras contra a Meia Lusa na estreia de ambos no Campeonato Paulista. Chance de o Luiz ser contratado pelo Atlético é muito pequena, para não dizer zero. O Galo tem pequena capacidade financeira para fazer investimentos. E o Luigi é tratado no Palmeiras como uma joia. Na temporada passada, o clube foi sondado por Arsenal, Grupo City e Inter de Milão. E o Palmeiras decidiu nem deixar a história avançar por entender que o Luigi vai render mais com a camisa do Palmeiras para ser vendido por uma cifra bem alta. Hoje,
De acordo com o Transfer Market, o jogador está avaliado em 5 milhões de euros, mas não há a mínima chance de uma negociação acontecer por essas cifras. Diante desse cenário e com um contrato extremamente longo até dezembro de 2029, seria maluco imaginar que o Galo conseguisse avançar na contratação desse jogador que estreou no time principal do Palmeiras em 2024 e na temporada passada fez 24 jogos, 2 gols e 1 assistência. Galo que tem encontrado dificuldades em avançar em relação a Lucas Assad. Já contei para vocês que o meio atacante chileno que pertence a Laú quer se mudar para o Atlético, mas a Laú, muito preocupado com a chance de tomar um calote, só aceita o negócio se o pagamento de 4,5 milhões de dólares for feito à vista. Lá vamos nós de novo. Tem centroavante na mira do Atlético? Tem sim, Eltinho, e trata-se do Luigi, atacante de 19 anos que pertence ao Palmeiras, tem contrato até dezembro de 2029 e é um jogador que hoje a diretoria do Atlético gostaria de contar com ele. Já houve um contato do Atlético pensando na contratação desse atleta. Lembrando, é um jogador caro, né? Um jogador que é muito valorizado hoje no Palmeiras, especialmente pela juventude. Ele tem, como eu disse, 19 anos. Joga em mais de uma função, joga como centroavante, joga pelos lados do campo, é aquele 9 mais móvel e hoje a diretoria do Atlético tem interesse na contratação do Luigi, de 19 anos, que pertence ao Palmeiras. Luigi é bom, hein? Luigi é bom. Me surpreendeu bastante, Breno, porque... Positivamente ou negativamente? Não, positivamente e uma surpresa mesmo assim. Será que o Palmeiras vai abrir mão de um jogador tão especial, que é tão que entrega tanto nas oportunidades que ele tem, que é tão querido pelo Abel? O Abel já falou a respeito dele. E se o Atlético consegue isso, pô, é um feito. Pois é, mas aí é onde que a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. O Thiago está trazendo uma informação que o Atlético tem um interesse no Luigi. Não quer dizer que o Palmeiras está disposto a negociar. Porque o Luigi fez 24 jogos ano passado pelo profissional, fez 2 gols. Agora, nesse campeonato paulista, ele já fez um jogo, fez o gol da vitória contra a Portuguesa. Um jogador que está lá no Palmeiras desde o Sub-11, né, vários títulos. O menino em 2023, no Sub-17, em 22 jogos, fez 21 gols. E aí já colocaram ele para o Sub-20. Quer dizer, é um jogador que o Abel ele tem acompanhado. E a gente sabe como é que o Abel é com as joias que ele tem ali. Ele sabe lapidar esses jogadores, né? Eu tava vendo até o Thiago falar hoje, né? É um jogador que no futuro, se o Atlético contratar, pode mandá-lo pro exterior, ganhar uma grana nessa negociação. Mas será que o Palmeiras não tá pensando nisso também, não? Ele tá ali com o Palmeiras, será que o Palmeiras não tá pensando, não? Vou liberá-lo, mas daqui a pouco, porque ele tem 19 anos, daqui a 1 ano, 2 anos, eu libero ele lá pra Europa, ganhando uma renca de dinheiro. Então eu acho muito difícil, porque é um jogador que ele tem demonstrado ser útil ao Abel, senão eu não teria colocado ele ano passado. Porque o Palmeiras é uma fábrica hoje de revelar grandes talentos. Principalmente de atacantes. De grandes talentos. O Palmeiras já fez isso em outras oportunidades? Fez, mas a do Luigi realmente, Gui, me chama muita atenção. É legal, só desculpa, Guilherme, mas a gente entendeu o seguinte, beleza, o atleta tá pensando grande, em jogadores bons. Isso é importante. Isso é importante. Agora, eu acho difícil. Eu acho um nome muito interessante, a gente cobra a ambição do Atlético, e nesse nome tem ambição, mas eu acho uma negociação muito difícil. Como o Breno disse, é um jovem, é um ativo do Palmeiras. O Palmeiras vende muito bem. Não é à toa que está nesse patamar que está, é por conta das suas vendas. Então eu acho muito difícil que libere ele pro Atlético. Ele fez o gol no sábado, né? Contra o Português. Ô, Elton, assim, o Luigi é desses jovens com potencial, né? A serem desenvolvidos ainda. Eu que sempre digo que o Atlético precisa de mudar o perfil, pelo menos naquilo que eu entendo dos últimos anos, que é sempre de montar times para a temporada. Uma possível contratação do Luigi seria você pensar um jogador para essa temporada, para mais temporadas adiante, e quem sabe ainda ter um potencial de fazer dinheiro com esse atleta. Agora, a questão, como todos já colocaram muito bem, o Abel, ele costuma deixar o Palmeiras fazer negociações com jovens que ali à frente a gente acaba falando assim, entendo por que o Abel liberou esses jogadores. Vou dar 2 nomes como exemplo. Um é o Patrick de Paula,
vendido ao Botafogo, e outro é o próprio Gabriel Veron, que passou pelo Cruzeiro e que agora, ontem, se apresentou ao Nacional da Ilha da Madeira, lá de Portugal. Então, assim, o Abel, quando ele entende que o jovem é útil ao Palmeiras, tem esse potencial de revenda, me chama a atenção de como que o Atlético pretende ir atrás do Luiz. E só para finalizar, a questão de característica, né? Olhando para a característica do jogador dentro de campo, pode ter aí um sinal de como o Sampaoli está olhando para o ataque atleticano em 2026. Porque o Luigi não é um jogador de área, o Luigi é um jogador com características de aparecer dentro da área também, finalizando bem, mas é um jogador caçador de espaços, tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo. Então, mesmo o Atlético não conseguindo avançar com o Luigi em especial, para mim essa procura acaba dando sim um sinal de que tipo de característica vai o Atlético no mercado em busca de atacantes. Ô Valu, e até em cima disso, isso é uma informação, conversei com uma fonte muito importante, até levei o nome do Bright White, né, que foi um jogador que ontem foi ventilado, e perguntei para essa pessoa, e aí, esse é o nome que o Sampaoli quer? A pessoa disse que esse nome foi oferecido, mas que ainda não estava na mesa do Sampaoli, porque o Sampaoli quer um nome maior para o ataque e segue em busca de um centroavante. Isso é informação. Ele quer um nome grande para essa posição. O Luigi seria esse nome, Gui? Acho que ainda não, Thiago. Ainda assim, não. Eu vejo o Luigi com um potencial absurdo, cara. Mas ele ainda não é. Não, Isso, sim. não. Ainda Ser não. desenvolvido. Ainda Nós não não. sabemos onde o Luigi pode chegar, É Thiago. que hoje o Atlético ele não tem saúde financeira o suficiente para chegar e falar assim, eu posso ir lá contratar o Luigi e depois eu vou lá e vou contratar Buscar um outro, o sei lá, Não. o Suárez no Inter Miami. Isso. O Atlético tem. não pode fazer isso. Não Ele tem. tem que escolher um. E, cara, pensando no que o Atlético está montando como time e pensando que o Atlético é um time pro futuro, não para hoje, eu preferiria buscar o Luigi do que um cara talvez mais renomado. Porque eu entendo a necessidade, o desejo do torcedor. É o que eu falei do caso do Gerson. Cara, a gente tem que entender e compreender qual é a frustração, o desejo, o anseio do torcedor. Só que, pensando num Atlético pro futuro, é melhor buscar o Luigi. Você busca o Luigi, se o Hulk fica, você mantém o Hulk aí, cara. Você tem o Luigi para ser talvez o titular, ou o Hulk para ser o titular e o Luigi para ser o reserva. E aí você consegue montando um time enquanto o Hulk estiver aí dessa forma. Se no ano que vem o Atlético sentir a necessidade de buscar um outro cara para que seja esse centroavante, o Atlético Mas busca. você tem ideia mais ou menos de quanto seria o valor de um Luigi, Eu não por exemplo? duvido que o Palmeiras peça no mínimo ali uns 10 por 100%. No mínimo 10 De milhões euros. de Eu euros. acho que o Palmeiras não abriria mão de ter uma parcela Eu também acho do que Luigi não. de maneira No nenhuma. máximo com esse Uma valor, talvez venda que o Atlético comprasse 80, 70%. 80, 70%. Pela assim. forma que o E, Palmeiras cara, e eu age. de verdade, eu ficaria muito, eu tô muito assustado. Quando o Thiago falou o nome, eu falei assim, o Luigi. Por que eu fiquei assustado? Gente, esse menino, gente, não é porque o atleta não pode contratar um menino bom pra caramba que tá jogando no Palmeiras. O meu susto foi o Palmeiras pensar em abrir possibilidade. Não, mas ninguém falou que ele Não, fez então, isso. não. Ninguém falou que o Palmeiras abriu. Não, mão. ô Breno, eu sei, você só está é importante- entendendo o que eu estou sei, dizendo? é importante Para uma deixar isso negociação claro, acontecer, existem duas partes. Velho, eu não consigo imaginar hoje o Palmeiras pegando e abrindo mão do Luigi. Eu não acho que pode nem abrir uma negociação. Existe um interesse do Atlético. Breno, É porque eu tô falando entendi, isso, Thiago. eu É entendi você, mas é isso, porque as pessoas em casa, às vezes, elas podem não entender. Tem que botar a gente tem- tarja, né, a Breno? gente tem que deixar isso bem claro. Porque senão eles vão falar assim, o Atlético já está negociando. Não, chega amanhã. Não. Existe um interesse do Atlético. Nós Não. até agora não ouvimos nada do Palmeiras. Sim. Se o Palmeiras fala assim, estou disposto. Nossa. Porque senão daqui a pouco o pessoal começa a viajar nessa porque coisa de assim, Luigi cara, e tal. o interesse do Atlético sair, beleza, cara, interessar, um clube pode interessar por qualquer jogador do Eu tenho planeta. interesse por carros do outro lado aqui da Band. Interesse. Isso, tem interesse. Aqui na Raja, a gente, Não só você, como todos a nós. gente olha aqui o nosso estúdio, aqui todo mundo tem interesse em atravessar a rua e pagar à vista na concessionária que tem Pagar aqui a de frente. vista não tem jeito. Hã? Pagar a Não. vista aí é consigo. Não consigo nem pagar Não. parcelado. É, porque eu pensei com a cabeça do Pedrinho. Entendi. Entendeu? Eu pensei com a cabeça do Pedrinho. Pedrinho é à Que vista. chega e põe, pá! Põe o dinheirinho ali. Entendi. Agora, se você vai dividir em parcelas a lá Palestina, aí é outra coisa. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Já peço o like de vocês aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado.
Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e ainda não se inscreveu e não conhece o canal, você brevemente aqui, tá? Esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galo, tá bom? De domingo a domingo, para vocês ficarem sempre bem informados, em primeira mão, tudo que acontece dentro do clube. Então aqui já fica o meu convite para vocês fazer parte da massa, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação também, que é muito importante. Toda vez que sair uma notícia aqui no canal, o YouTube vai estar avisando vocês, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aqui no vídeo, tá bom? A participação de vocês aqui também é muito importante, a gente sempre está olhando e respondendo a todos. E sem contar também que a participação de vocês faz com que o canal continue crescendo cada vez mais. Então já agradeço a todos, muito obrigado pela essa força e mais uma vez sejam muito bem-vindos, tá bom? Vou ficando por aqui, vou deixar aquele forte abraço como sempre eu faço, mas hoje, mais tarde ainda, a gente volta com mais notícias para vocês do Galão, tá bom? Valeu, Massa, forte abraço.